Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Madcast, o seu podcast favorito da Idade Média. Hoje eu tô aqui com o Léo, a Alexia e o João Pedro para a gente falar do filme Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é um filme que adapta a lenda medieval de mesmo nome. Estreou em 2006, foi dirigido pelo Kevin Reynolds, roteirizado por Dan Gergares e estrelado por James Franco e Sophia Myles como os protagonistas, Tristão e Isolda. Falando sobre o roteiro, o Léo vai dar uma breve introdução para quem ainda não assistiu o filme, se interessa e vá atrás, que é um filme muito bom. Bom, o filme se passa logo após a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, começo da Idade Média, e retrata o amor de um príncipe de um reino que se apaixona pela princesa de outro. O que se assemelha bastante com as cantigas dessa época, meio que um amor impossível. E esse podcast aqui vai conter spoilers do filme, então se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste e depois volta aqui, se você não quiser tomar nenhum spoiler. Olha, falando por mim, eu acho que um dos aspectos que eu mais valorizei nesse filme, que eu achei mais bem feito, foi o cenário, que é para retratar realmente as ilhas britânicas, a ilha britânica e a ilha irlandesa da época, e a caracterização é muito bem feita. Você se sente na Europa medieval, sabe? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Concordo, Júlio. Eu gostei muito do figurino e principalmente eu acho que o aspecto que eu mais gostei foi o romance dos dois. Eu shippei bastante o casal e fiquei bem triste com o final. Eu achei o cenário também muito bom, assim. Realmente causa uma sensação de imersão muito grande, assim. E também o roteiro é consistente. Ele não tem nenhum furo muito aparente, assim, também. A atuação é boa também, na maior parte do tempo, né? O que deixa a desejar esse filme, pra mim, né? São as cenas de luta que são, assim, mal trabalhadas, não tem tanta ação. Elas não foram tão bem feitas, assim, pra mim. Bom, uma coisa que eu gostei bastante desse filme também foi um detalhe que eu percebi nos cenários que dá pra perceber bastante diferença quando mostra o cenário irlandês e o cenário britânico. Podemos ver que a cultura tem uma grande diferença. Enquanto as casas britânicas são mais construídas de madeira, assim tal, as casas irlandesas elas são meio que enterradas no chão e só com um telhado por cima, sabe? Porque é um lugar mais frio, então e com um terreno mais rochoso, então eles tinham que dar um jeito de se adaptar a isso. Uma coisa também que dá pra perceber um pouco dessa diferença é nas armaduras e roupas que os personagens usam. Eu achei isso muito bem pensado. Isso que você falou, Léo, me lembrou inclusive de algo que eu achei muito interessante no filme, que é como você consegue perceber como, na verdade, como é trabalhado o período pós-queda do Império Romano, porque os irlandeses se desenvolveram sem qualquer presença dos romanos lá. E os britânicos tiveram uma grande interferência, eles foram dominados pelos romanos. E aí, logo no começo do filme, você percebe toda a fragmentação que tem depois da saída dos romanos, porque eram eles que traziam qualquer grau de organização para aquela sociedade por muito tempo. E depois que eles saíram de lá, foi completamente fragmentado e foi inclusive utilizado pelo rei irlandês como arma contra os próprios britânicos. Essa fragmentação, no caso. E agora indo um pouquinho mais fundo em Idade Média em si, a gente não pode deixar de relacionar o trovadorismo com esse filme, e a gente tem muitos aspectos importantes. Um dos que eu mais notei foi que nas ocasiões de festividades e tal, estavam sempre cantando e dançando, sempre tinham as músicas, as danças e as bebidas. Que é, quando você pensa em Idade Média, a primeira coisa que vem na sua cabeça são essas tavernas com a música e toda essa festividade. Também as cavalgadas, a Meia-Noite dos Cavaleiros, e a presença de algumas cantigas, principalmente cantigas de amor, que a própria Isolda canta em alguns momentos, né? Sim, claro, na música a gente vê a presença dos trovadores, que tem uma forte relação com esse filme, porque obviamente ele foi inspirado em um livro dessa época, que falava sobre que tinha muito presente de cantigas de amor. Que o que seria essa cantiga de amor?
é quando o homem, ele endeusa a mulher, praticamente. Ele não tá no mesmo patamar que ela, não se coloca no mesmo patamar que ela. Tem a relação entre suzerano e vassalo. E é um amor impossível, igual tratado no filme. Que o Tristão, ele não pode ficar com a Isolda. Por mais que ele tente, ele não consegue o filme inteiro. E isso deixa ele triste o filme inteiro. Quando se trata desse tema do trovadorismo, principalmente, a gente vê que ele retrata muito bem a sociedade medieval europeia, né? E a gente percebe essa questão aí dos sentimentos, né? Do Tristão, porque na maior parte do filme ele realmente não se sente feliz em praticamente nenhum momento. O único momento que eu pude perceber que ele realmente estava feliz, assim, foi quando, após ele ser envenenado, né, e acharem que ele estava morto, quando ele foi encontrado e curado pela, né, Isolda. E acho que esse é o único momento de real felicidade dele, além do momento onde ele morre no final também, tendo aquela sensação de honra, né, que havia muito entre os homens antigos europeus. Bom, João, isso daí que você acabou de falar é bem o sentimento da coita, que era algo muito presente nas cantigas, principalmente nas cantigas de amor da Idade Média. E uma outra coisa que nós podemos perceber é que o Tristão ele não fica. Ele fica triste basicamente o filme inteiro. No começo, os parentes dele morrem. Aí, em seguida, ele quase morre e é resgatado pela Isolda, onde é um dos poucos momentos em que ele parece um pouco mais feliz. Aí, em seguida, um pouco mais pra frente, ele fica triste porque ele percebe que não vai conseguir ficar com a Isolda. Depois, quando ele consegue ficar com a Isolda, ele fica triste porque ele percebe que, ok, ele conseguiu ficar com a mulher que ele gostava, mas está traindo o rei, que é praticamente o melhor amigo dele, a única pessoa que cuidou dele, praticamente. E Eu acho que desculpa interromper, Léo, eu acho que é mais uma figura paterna do que um amigo ainda, né? Eu ia falar isso. Porque ele criou o Tristão desde que ele era muito novinho. sim, Ele salvou ele. O sentimento literalmente deu a mão pelo garoto, então acho que o sentimento deve ser pior ainda. sim, claro. E em seguida ele morre, mas o pior é que nesse momento que ele morre, ele também parece que tá feliz, ele também parece que ele morreu com honra, porque ele morreu exatamente para defender a honra dele, para as pessoas não falarem que foi o amor dele e da Isolda que acabou com o reino, né? Nem só isso, ele também morre protegendo aquele que ele traiu, né? Então isso dá uma sensação de redenção pra ele, não só de proteção de honra. Sim, é como uma bela morte, só que não é. É uma proteção de honra disfarçada de bela morte. Isso que vocês falaram me lembra também bastante de como era a estrutura da sociedade em si na Idade Média, né? A gente vê um machismo muito presente, a Isolda tratada como objeto em vários momentos do filme. Ela luta, inclusive, contra isso. É uma das motivações de personagem dela. Sim, é bem presente isso, principalmente naquele torneio, né? Porque ela é posta ali como um prêmio. É literalmente o prêmio do torneio. E também de como os homens viviam pela batalha, como um objeto de honra e lutar pela honra e não tem opinião própria. Os homens não eram permitidos a sentir. E pro homem que mais sentiu de todos teve o destino de morrer sem poder ter uma vida com sua amada e sofrer por todos os períodos de sua vida, que é o próprio Tristão, né? E agora, partindo um pouco sobre a estrutura da sociedade, eu acho que é muito interessante a gente ver que a mobilidade social é um negócio que era muito difícil de acontecer, mas ainda acontecia um pouquinho, né? Tô vendo que você quer falar um pouco sobre isso, João? Então, o filme ele não retrata tão bem e não foca nessa parte tanto sobre o aspecto econômico ou mesmo sobre a questão social, assim. Mas nas entrelinhas, se a gente fazer uma interpretação, a gente consegue entender como era a vida tanto dos nobres quanto dos camponeses. Porque você vê, muitos, por exemplo, em momentos de guerra, os camponeses, geralmente soldados, que não eram nobres, eles simplesmente morriam e não eram tratados nem como humanos praticamente, pois eles não tinham um funeral digno ou nem nada disso. Mas quando nós vemos nobres morrendo,
existe toda uma questão do ritual e toda uma questão de uma valorização do nobre, né? E outra coisa que a gente vê é que é uma sociedade muito baseada em guerras e conquistar, né? A conquistação de Puramente baseada territórios. nisso, né? Sim. E nessa questão da economia, assim, a gente vê que ela é uma sociedade baseada em guerra. É baseada principalmente na guerra para a conquista de territórios. Tanto que quando ele tem um torneio, né, realizado pelo rei irlandês, não só é oferecida a mão da sua filha, né, da princesa, mas também é oferecido o território. Porque nessa época as guerras serviam basicamente para território, que era basicamente dinheiro e força e poder, né? E também sobre questões de honra ou de religião. E o rei irlandês tenta usar isso também, inclusive, como arma contra os britânicos, né? Como eu falei mais cedo, eles estavam muito desunificados. Então, para aquele que ele desse o território, teria basicamente como seu leal, né? Então, é muito interessante de se tratar desses aspectos de guerra e tal. Bom, outro ponto que a gente consegue perceber sobre essa sociedade medieval no filme, aliás, é um ponto um pouco diferente das outras sociedades medievais, é sobre o teocentrismo, que a gente consegue perceber que ali naqueles países não tem tanto disso, porque não eram países de maioria cristã. A maioria daqueles países, principalmente a Irlanda, era muito pagã. Os britânicos até que foram um pouco cristianizados graças aos romanos, mas mesmo assim eles conviveram pouco tempo com isso. Então não é algo que faz parte tanto da cultura deles assim, quanto em outros países da Europa. E eu acho que tem um ponto, inclusive, que a gente pode criticar no filme, que é quando a Isolda diz que o amor é criado por Deus. Ela fala como se fosse o Deus cristão, mas como eles não tinham tido contato com os romanos, não caberia que essa fala fosse principalmente de uma princesa irlandesa. Então, é um ponto que eu acho que não chega a ser uma falha de roteiro, não chega a ser grave, mas para quem é bem observador, pode ter achado estranho. Um ponto que a gente realmente não percebe é essa questão da Igreja Católica, né? Que é muito forte em toda a Idade Média e realmente não tem poder nenhum sobre ali as ilhas, tanto a irlandesa quanto a britânica. Então, voltando para a parte mais interessante do filme, o aspecto de honra que a gente pode ver entre o Tristão e o rei, eu acho muito bonito. Porque, no final, o Tristão ele prefere abandonar a Isolda, abandonar a vida boa que eles poderiam ter, para voltar e salvar o rei. Porque, no fim, a gente... Aliás, no começo, a gente lembra que o rei deu a mão por ele, literalmente. Ele perde a mão para salvar a criança. E no final, o Tristão dá a vida por ele. No final, também, o rei, ele meio que estaria dando a vida, sacrificando pelo Tristão de novo. Já que ele ia livrar o Tristão disso tudo e morrer ali no reino enquanto os irlandeses invadiam. Mas a gente consegue ver que o Tristão foi uma boa pessoa no final. Não que ele fosse uma má pessoa, mas ele se sentia mal por trair o rei. Ele gostava do rei, ele amava o rei, assim, como uma figura paterna. E então ele deu a vida por ele e no final ele morreu e preferiu também proteger a honra dele e não ficar com a Isolda. E no final a gente descobre que ela enterrou ele, ela não se matou, como eu, na verdade, estava prevendo, porque parecia bastante Romeu e Julieta, mas ela não morre, ela enterra ele e vive feliz, entre aspas, com o rei. E o rei reina pacificamente pelo resto da vida dele. E eu achei isso bonito, porque o Tristão salvou eles no final. Aproveitando toda essa beleza, então, eu acho que a gente pode terminar o Madcast de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau.